Eu vou lhe dizer, olha, o racismo é um dos fenómenos mais graves do nosso tempo de alienação mental. Isto é uma doença mental. E quando eu digo alienação, o que é alienação? É deslocar um fenómeno no tempo e no espaço para desinserir mentalmente o sujeito do seu meio envolvente e sugá-lo da realidade. Se for ao cinema ou ao teatro, fazem isso. A sua mente é deslocada no tempo e no espaço. Mas dizem que é ficção. Quando acabar a sessão, sai da sala e aquilo passou, tem consciência que voltou à realidade. Não é? Agora, se durante 24 horas por dia tiver músicas, televisões, rádios, jornais a dizerem que o racismo existe, que é uma coisa terrível que anda aí, estão a deslocá-lo no tempo e no espaço, estão a aliená-lo, estão a retirá-lo da realidade, estão, eu vou dizer isto de maneira mais grossa, estão a fazer das pessoas loucas. Isso é Carl Jung, não é? É, pode ser. E eu contesto isso. Eu sou mais radical do que o presidente André Ventura e todos os outros. Para mim, o racismo é um fenómeno que não é do nosso tempo. Acabou. Deixemos de conversas. E posso-lhe pedir que defina esse termo, que explique por favor? Porque é que, primeiro estou a explicar o que é a alienação, que é deslocar um fenómeno no tempo e no espaço para desinserir mentalmente o sujeito do seu meio envolvente. Agora, porque é que eu digo que acabou? Porque eu estou a dizer que o racismo não é, por exemplo, do espaço de uma sociedade como a portuguesa, foi deslocado de outros espaços para aqui, e estou a dizer que o racismo não é um fenómeno do século XXI, é do século XX. Há muitas maneiras de explicar isto e tudo depende de nós como construímos a frase no momento e depois as pessoas vão a muitos detalhes, mas eu muitas vezes tento explicar, olha, imaginem uma bola de cristal suspensa num conjunto de pilares. Se esses pilares se desfizerem, a bola de cristal cai, estilhaça-se. Aqueles estilhaços não são uma bola de cristal, são a consequência. Se eu continuar a olhar para os cacos e dizer que estou a ver a bola de cristal intacta, eu estou a entrar em alienação. É mais ou menos como aquelas pessoas que não conseguem fazer o luto de uma pessoa que morreu, pessoa, pode ser um animal de estimação, nós sabemos que isso é difícil. Mas se as pessoas, depois da outra morrer, insistirem em dizer que ela está viva, nós começamos a entrar num estádio patológico. Admito que a esquerda tenha tido dificuldades com o fim do racismo. Mas hoje o que está a fazer já é um estado patológico incompreensível. Então, imagine a bola de cristal. Quais eram os pilares que sustentavam a bola de cristal? Olha, o nazismo acabou em 45. A discriminação racial formal nos Estados Unidos da América acabou entre os anos 50 e 70. A colonização europeia acabou nos anos 70. A Guerra Fria, o racismo é um fenómeno dessa época, acabou em 91, de 45 a 91. E o apartheid na África do Sul, transição dos anos 90, mais ou menos, uma data precisa de 94. Ou seja, os pilares que sustentavam a bola de cristal caíram todos. Desfizeram-se. A bola caiu e esfrangalhou-se. Agora, quando nós falamos no apartheid na África do Sul, às vezes dá vontade de rir. Porquê que o apartheid na África do Sul foi um fenómeno chocante? Foi um fenómeno chocante porque era o último resquício de um fenómeno que estava a desaparecer desde o fim do nazismo. Então o racismo a discriminação racial está a desaparecer desde o fim do nazismo. Quando sobra o último caso, que é a África do Sul, fica extraordinariamente chocante, não porque é regra, mas justamente porque é exceção. E uma exceção choca. E como choca, toda a gente viu. Entretanto, aquele caso também se transformou. E nós entramos no século XXI, não com o racismo, mas com os cacos do racismo. Sempre que usar a palavra racismo, essa palavra eternamente vai querer dizer que o branco é o carrasco e o negro, e por consequência, todas as outras minorias são as vítimas. Olha a consequência disto. Se um branco espetar a faca na barriga de um negro, vai dizer que é crime e que é crime racial. E as pessoas dizem que, muito bem, ele é condenado duplamente, porque praticou crime e crime racial. Mas se for o contrário, o negro a espetar a faca na barriga de um branco,
vai dizer que é crime e usa a questão racial para desculpabilizar esse crime. E, por consequência, se for de esquerda espetar a faca na barriga de alguém de direita, como aconteceu com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que aquilo foi um crime hediondo, que faz, só isso fazia de Bolsonaro herói, e perduraria muitas coisas que ele fez, arrasta-se isso para a diferença entre direita e esquerda. Ora, hoje é muito mais provável a agressividade racial ter como alvo o branco do que o contrário. É muito mais provável haver crimes que atinjam um homem branco do que o homem branco praticar até crimes pequenos sobre as outras minorias. É muito mais difícil ser branco hoje em África do que ser negro na Europa. Eu não tenho estes números precisos, mas há milhares e milhares de brancos assassinados na África do Sul desde o fim do apartheid. É uma minoria que está no mar de uma esmagadora maioria branca. É uma minoria que está a ser massacrada. E enquanto nós dissermos que há racismo, pode matar os brancos que quiser, que não tem peso. Até perceber coisas, por exclusão de partes, também religiosas. Quer dizer, é muito mais difícil ser cristão ou judeu numa sociedade esmagadoramente islâmica do que ser islâmico numa sociedade cristã. E quem é que nós consideramos que está a discriminar? É o cristão ocidental e branco. Quer dizer, nós entramos no século XXI numa lógica paranoica. Veja, isso foi há um século. Na transição do século XIX para o XX, havia um fenómeno chamado escravatura. Desse fenómeno chamado escravatura resultou um outro fenómeno chamado racismo. O racismo é mau. Não é tolerável em circunstância nenhuma. Mas a escravatura era muitíssimo pior. E Roma e Pavia não se fizeram num dia. E aquelas pessoas não estavam alienadas como a esquerda alienou o mundo todo hoje. Aquelas pessoas perceberam que o objeto de discriminação continuava a ser o mesmo, o negro, mas que havia uma diferença profunda entre a escravatura e o racismo. E como tinham os pés assentes na terra, sabiam que um fenómeno tinha que ver com o outro, mas que não eram a mesma coisa e nunca iam compreender um novo fenómeno se usassem o rótulo anterior. Então o que é que as pessoas disseram? Substituíram naturalmente a designação de escravatura por racismo. Há um problema a resolver? Mas é diferente. Se eu rotular da forma antiga vou perceber o problema presente? Não vou. E logo nunca vou resolver. Agora transporte isto para a transição do século XX para o XXI. Havia racismo no século XX? Sem dúvida. O racismo é um fenómeno histórico inquestionável. Mas no século XXI o que tem é uma questão diferente. Se não tem uma designação, use, por exemplo, uma designação negra que eu propus, questão racial. Porque se usar questão racial, vai perceber que ela tem dois lados. É tanto a agressividade do branco contra o negro, como é do negro contra o branco. Vá à África e veja como as elites negras maltratam a minoria branca. Eu fiz entrevistas com empresários brancos moçambicanos que foram discriminados por duas razões e violentamente discriminados por ministros do Estado. Por serem brancos e por serem portugueses. Então eu vou admitir que um governante moçambicano faça isso ao português por ser português e ser branco e vou dizer que o racismo está na Europa? É claro que eu nunca vou perceber isto porque vou usar a palavra racismo. Abandone-se uma palavra que não é do nosso tempo. Use-se um conceito diferente. Que está de todos os lados. Porque senão nós estamos a viver num mundo mentalmente alienado. O problema mental é grave. Agora, o racismo tem outros detalhes, mas estes são, porque o racismo, se quiser, ou a questão racial, é sempre uma minoria em relação a uma maioria. E se quer ser intelectualmente sério, analiticamente sério, tem que ter o contraponto para tirar conclusões. Ou seja, tem que comparar ao mesmo tempo como é que hoje a esmagadora maioria branca integra as minorias na sua terra ascendente, que é a Europa, e como é que a esmagadora maioria negra integra as minorias na sua terra ascendente, que é a África. E se alguém me provar que é hoje mais difícil ser negro na Europa do que ser branco em África, eu dou-lhe uma taça.
é 1000 vezes mais difícil ser branco fora da Europa do que ser de qualquer pertença racial ou religiosa na Europa. Há coisas que são evidentes. Quer dizer, se vai numa autoestrada moçambicana, passam 9 carros com negros e o 10º é de um branco. O polícia vai-lhe mandar parar e vai ter que pagar um suborno por ser branco e por ter uma camisa lavada. E quem está a praticar essa discriminação é alguém que está a fazê-lo em nome do Estado. Quer dizer, que, vamos admitir que é o racismo, está dentro do Estado. Quer dizer, isso não é mais grave? Mas, eu, como disse, a questão racial nunca mais acabávamos. Mas veja, há questões que são violentamente chocantes. Nós só somos sujeitos morais se não julgarmos ninguém à nascença, por aquilo que ele é à nascença, e se não julgarmos ninguém por antecipação. Se nós julgarmos alguém à nascença ou por antecipação, nós matamos todo o princípio moral desde que a nossa espécie tomou consciência do que era isto, a consciência, a responsabilidade, a moral. Eu só conheço uma pertença racial na face da Terra em que as pessoas que nascem nessa pertença racial nascem já culpadas, que é o homem branco. Então, o primeiro dever materno e paterno não é garantir que os seus filhos nasçam inocentes? Que raio de pessoas são os pais brancos e as mães brancas que permitem que seja a única pertença racial, onde os meninos entram na escola, toma na cabeça, porque se eu não te educar, não disser que tu és racista, não, tu vais sair à rua e vais matar pretos. Quer dizer, eu estou a dizer às criancinhas brancas que à nascença elas já nasceram com uma culpa. E estou a ver pais e mães brancos irem na conversa do Estado sobre o racismo. Às vezes dá vontade de dizer, desculpa a grosseria da expressão, tenham vergonha e protejam os vossos filhos. Não admitam isso. Agora veja, e é julgar por antecipação. Portanto, são julgados à nascença e por antecipação. Quer dizer, se você é branco, não tem margem para nada. Porque se lhe deixam mal solta, você não tem consciência, não tem responsabilidade, não tem moral. Você vai andar aí a matar pretos. Quer dizer, que raio de sistema moral é este que admite que as pessoas sejam julgadas à nascença e sejam julgadas na antecipação aos olhos de todos nós? Isto é a morte da nossa ordem moral. Quer dizer, a questão do racismo não pode continuar a dizer, a malta tem direito a uns subsídios para combater o racismo. Então, mas nós estamos num mundo de doidos. E há aqui um outro aspecto, é o último que eu digo, pois, que é a questão da crítica social. Como sabe, nós no Chega somos várias coisas, entre as quais somos liberais, porque acreditamos que o mercado regula melhor a economia do que o Estado. Isso é um aspecto, mas nós somos muito mais avançados que a iniciativa liberal. Está lá no nosso programa. Porque nós também acreditamos que a crítica social livre regula melhor a sociedade do que qualquer lei do Estado. José Temastre costuma dizer que se não for, que quanto mais fraco é o Estado, mais leis precisa, não é? Mais leis precisa e mais mata a sociedade e mais regula a sociedade. O que eu estou a dizer é isto. Porquê que o homem branco, o homem ocidental, conseguiu, deixamos de rodeios, a civilização mais sofisticada, mais digna, moralmente mais sólida de sempre, que é esta? Sabe porquê? Porque metade do branco passa a vida a criticar a outra metade, pelo menos desde Martinho Lutero. Portanto, metade dos brancos criticam a outra metade. Se não é porque é católico e protestante, é porque é de direita, de esquerda, é porque é da rua de cima ou da rua de baixo. Metade critica. E quando nós somos permanentemente criticados, quando a crítica não tem barreiras a não ser a nossa própria consciência, eu não posso criticar o outro de ladrão se eu sou ladrão. Se eu deixar isto à solta, eu tenho... Não vou criticar aquilo que eu... Ou ele está mal vestido quando eu também estou. Portanto, a crítica social livre é o melhor regulador social, porque quando nós somos criticados, nós corrigimos todos os dias as nossas atitudes e comportamentos. Agora veja, a Europa faz isto desde o século XV, pelo menos. Resultado, as pessoas regulam e a regulação de comportamentos é que dá o sucesso das sociedades, das democracias, da economia. O que é que a esquerda fez nos últimos meio século? Ficou com a crítica como um direito exclusivo do homem branco e proíbe o homem branco de criticar o negro e o cigano como se critica a si mesmo. Ora, se não critica o negro e o cigano por aí fora, eles não melhoram, essas pertenças raciais ou culturais ou identitárias não melhoram comportamentos. Mas não só não melhoram comportamentos, como também entre eles também já não se criticam, porque o homem branco retirou-lhes a crítica. Então ele pode viver num bairro negro,
pobre, ou um bairro negro não seria a expressão mais correta, mas um bairro maioritariamente com uma pertença identitária negra ou cigana. Então o vizinho do lado é que lhe faz barulho, é que ameaça as filhas dele, é que rouba, é que faz tudo. E ensina assim, mas o culpado é o capitalismo, o culpado é o homem branco, o culpado é o rico que está do outro lado da rua. Caramba, o culpado é o vizinho dele. Não, e é porque é castrador, não é? E essa a divisão da esquerda é histórica entre os opressores e oprimidos. E se o professor optar por fazer essa... culpar sempre coisas que não estão ao nosso acesso, pelo menos o imediato, podemos tentar combater o capitalismo, mas são sempre coisas que estão distantes de nós, não é? Distantes. Agora veja, e depois a esquerda fez outra coisa. Além de proibir o branco de criticar as outras pertenças raciais, só permite que ele elogie. E as outras pertenças raciais, o que é que acontece? Aparece um preto como eu, que acha que se a África está mal governada, o problema está dentro da África. Eu tenho que criticar os dirigentes africanos, as vergonhosas elites africanas, que são as maiores responsáveis pela desgraça do continente. Mas se eu fizer isso, ou se for a um bairro pobre, dizer, olha, os negros têm mau comportamento, vocês é que se portam mal, vocês é que não estudam, vocês é que não sabem a responsabilidade que têm pelos vossos filhos para fora, que é isso que tem que ser feito como o homem branco faz, não tem espaço em lado nenhum. Portanto, o negro está... O que o homem negro e o cigano devem perceber é que eles têm que reivindicar para eles a crítica social tal como o homem branco usa para ele mesmo. Então, se eu fizer isso, sabe o que é que me acontece? Em vez de eu ser incentivado, porque a crítica é eficaz quando parte de alguém que tem a legitimidade do grupo. Ou seja, a crítica eficaz para tornar as minorias sujeitos coletivos bem-sucedidos na vida tem que partir lá de dentro. E sabe o que é que acontece? Se você é negro que critica os negros, silenciam-no. Como acontece comigo. Sou um deputado negro na Assembleia da República. Nenhuma televisão quer saber de mim. O que é que eles querem? Em bom português, ficar com a crítica para o homem branco e lixar-se para o homem negro. E lixar-se para o cigano. Eu, às vezes, isto são angústias pessoais que nós temos, porque eu já digo isto há muito tempo. A investigação pós-racial que eu fiz, publiquei, salvo erro, em 2012, 2013. Quer dizer, ando nisto há 10 anos. E começa a achar, quer dizer, desculpa a expressão, como é que os negros, como é que um preto ainda vota desta gente de esquerda? Como é que é possível que os negros sejam humilhados pelo homem branco que fica com o tesouro do progresso social, que é a crítica social, e não lhes dá nada? Quer dizer, a esquerda radicalizou a marginalização do homem negro.